sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando sobre as questões da reforma tributária, ou possível reforma tributária, principalmente em razão dessa pandemia, essa situação que acabou acelerando questões tributárias e novas legislações no país. E quem está aqui para esclarecer essas dúvidas, esses possíveis projetos, esses novos projetos que estão tramitando na Câmara e no Senado, é o professor Sérgio Neme. Ele é contador, advogado, professor do curso de Direito da Unifil, da pós-graduação, professor que está sempre nos auxiliando na parte tributária, que é um tema complexo. Sem dúvida. Esse é o nosso segundo programa. Se você não assistiu o programa anterior, entre nas nossas redes sociais, no YouTube, você vai lá na UTV, você vai achar o primeiro programa dessa série de 3 programas sobre as questões tributárias. Professor Sérgio, mais uma vez obrigado. Eu que agradeço de continuar por aqui com vocês. E no programa anterior, você comentou que existe um projeto de emenda constitucional, número 110 de 2019, que tenta reunir, você falou de 9 a 12 tributos, sim. Para melhorar, enfim, simplificar o sistema de recolhimento no país. E que isso teria até uma regra de transição aí de, no total, uns 15 anos. Não seria algo também de um dia para outro. Claro, de um dia para o outro. Mas existe um outro projeto de emenda à Constituição, que é o 45 de 2019, que também pretende fazer algo semelhante. Eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença, o que esse outro projeto trata, né? Se tem mais pontos negativos, positivos do que o anterior, ou seja, o que esse projeto de emenda à Constituição 45 de 2009 tende a melhorar para nós e para os empresários, né? Perfeito. Esse segundo projeto, ele é de autoria, do CCIF ou CCIF, tanto faz a pronúncia, que é Centro de Cidadania Fiscal. É um instituto de São Paulo, tendo ali como um dos seus nomes mais conhecidos um economista, que é o Bernard App, mas outros nomes conhecidos que são membros desse instituto. E eles se propuseram voluntariamente a construir um modelo de reforma tributária e, digamos assim, entregar isso à Câmara dos Deputados. Eles construíram esse projeto, eles têm grupos de estudos que trabalham... Normalmente são os melhores projetos que saem, né? Que o pessoal que estuda, que lida com aquilo ali, né? E multidisciplinar, ele é composto por economistas, juristas, contadores, né? Uma equipe multidisciplinar que montou este projeto, juristas conhecidos também do direito tributário, e eles entregaram esse projeto à Câmara. Um grupo de deputados abraçou esse projeto, conseguiu convertê-lo numa emenda constitucional, conseguiu o número mínimo de assinaturas para uma emenda constitucional, e ele tem por objetivo a mesma coisa. Em que sentido? Realmente fazer um projeto, né, de reforma da casa. Eu brinco assim às vezes com os alunos, eu falo, olha, é como se você tivesse chamado 2 arquitetos diferentes, né? E claro, eles têm uma ideia do que precisa mexer, mas cada um tem soluções práticas, às vezes, diferentes. O curioso é que a gente pode olhar uma certa similitude nos dois, em essência, a essência é a mesma. Reduzir tributos unificando-os, centralizar a arrecadação e, centralizando, fazer uma divisão de forma que seja... Ou seja, pegar essa quantidade de tributos que existem que a gente tem que pagar separadamente. Exatamente. Simplificar, não necessariamente reduzir o valor, mas simplificar. E depois ratear conforme a proporção ali de cada um. Conforme a proporção entre União, Estados e municípios. Cada um deles precisa, obviamente, receber os seus recursos, mas a ideia é de centralizar a arrecadação, e aí a partir de critérios de rateio, que obviamente são diferentes de um projeto para o outro, né? Com critérios de rateio, tantos por cento vai para a União, tantos para os estados e tanto para os municípios. Sem necessariamente tolher 100% a autonomia dos estados, do município e da União. Eles teriam prerrogativas ali de criar um adicional, de fazer um ajuste com a sua competência de fazer pequenos ajustes. Mas a estrutura seria a mesma. A questão é que esse projeto, ele tem uma abrangência um pouco menor. Né? Ele tenta ser, digamos, olha, eu vou atacar o cerne. Eu não quero pegar coisinhas acessórias. Nisso, a gente tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem de você trabalhar com menos tributos é que talvez seja mais fácil aprovar. Né? Você mexe, digamos, no bolso incomoda menos. O fato de não pegar todos ou mais como o outro tem uma desvantagem,
que resolve o problema, mas ainda deixa pendências. Entendi. É como se fosse assim, ó, vamos reformar a casa, deixa a área de serviço. Não tem dinheiro agora para mexer, deixa então mexer mais pra frente. Exatamente, deixa para reformar mais para frente. Entendi. Mas assim, reestruturaria a nossa casa muito bem também. Mas uma pergunta assim. Claro. A gente colocou no programa anterior que tem toda uma dificuldade, principalmente no Senado, com isso. Sem dúvida. Talvez se mexessem poucos e o Estado, o município, vendo que dá certo, não seria mais fácil depois mexer nos demais do que mexer tudo numa vez só? É uma posição... Dá mais trabalho, né? É uma posição que muito se fala. O problema disso é o seguinte. O grande vilão, né, o grande vazamento que a nossa casa tem é o ICMS. E ninguém fala, olha, dá para fazer sem ele. Só para explicar para quem está nos... O ICMS é o Imposto sobre Circulação de mercadorias e serviços. Quem que paga isso? E recolhe em cima do quê? O ICMS, ele é o imposto mais básico que a gente tem, ele é o imposto sobre o consumo. Tudo que você compra, qualquer mercadoria que você compra, de arroz, óleo, celular, móveis, veículos, petróleo, energia elétrica, tudo tem o ICMS. Ele é o tributo que a gente tem mais abrangente. Ele só vai para o Estado. Ele só vai para o Estado. Não vai para município nem para União. Não. É do Estado esse imposto. Eu vou dizer que os municípios recebem o ICMS por repasse. Entendi. Mas não diretamente. Entendi. Ele é um imposto dos estados. Qual é o grande problema dele? Nós temos 27 estados, 27 regras diferentes. E o pior, e mais complexo do que isso. Tem estado que cobra mais, estado que cobra menos. E eles jogam um contra o outro. Eles hoje, e o Brasil vive, agora menos, mas o Brasil vive um cenário que se chama de guerra fiscal. Estados passando a perna em outros estados por meio de tributo. De que sentido? Eu dou desconto para tirar uma empresa do seu, você dá um desconto para tirar a empresa do outro. A empresa vai para outro que é mais barato, paga menos, vai gerar emprego naquele estado que é melhor para ele. Para ele, e assim prejudicando outros estados. Não tem, então, um ICMS uniforme. Cada um pode praticar o seu. Exatamente. Então, agora eu estou entendendo a dificuldade das casas do Congresso conseguirem realmente uniformizar isso. Vamos fazer um paralelo. Você imagina se cada estado brasileiro tivesse as suas leis trabalhistas. Nossa. E você fosse um empregador, você fosse o advogado de uma empresa que tivesse que dar consultoria de uma empresa que tem sede em todos os estados brasileiros. Nossa. Falou, eu tô com um problema de rescisão lá em Alagoas. Gente, calma aí que eu vou aqui olhar como é que funciona em Alagoas. Nossa. Eu tô com uma justa causa aqui. De tribunal. Exatamente. Eu tô com uma justa causa lá em Santa Catarina. Então deixa eu olhar. O que a gente quer é uma CLT. A gente quer uma lei só pro nosso país todo. É claro que sem efetivamente tirar o recurso dos estados. Né? Então é realmente esse coeficiente que tá difícil de chegar, Exatamente. Né? Como chegar nesse denominador comum? Hoje, o projeto do CCIF, do CECIF, como o pessoal costuma chamar, ele está avançando na Câmara, mas ele também vai ter a mesma resistência que o projeto, né, de autoria do deputado Raul, que é, se passar na Câmara, chegar no Senado, vai levar pedra de todo lado. Né? E ele tem essa mesma resistência. O que ele tem de diferente, né? A gente pode apontar aqui um diferencial também. Só um pouquinho, você vai falar do diferencial claro. No próximo bloco, que a gente já está terminando. O nosso tempo é bem escasso, passa rápido, por isso que é gostoso de assistir. Continue com a gente volta já. A gente vai falar mais desse projeto de emenda constitucional 45/2019. Não sai daí, a gente volta já. No ensino à distância da Unifil, você encontra nota máxima no MEC, flexibilidade, qualidade de uma das melhores do Brasil, matrículas abertas. Unifil, você já decidiu. As salas nunca estiveram tão vazias. O silêncio nunca foi tão presente. Por outro lado, o aprendizado está mais presente do que nunca. Estamos aprendendo mais sobre empatia, solidariedade, transformação, união, reinvenção. Em poucos dias nos adaptamos à nova realidade, porque acreditamos no poder transformador da educação. Professores, alunos, colaboradores, uma instituição inteira precisou se transformar. A mudança
Não foi fácil, nós sabemos. Porém, a esperança é que em breve os risos possam ser ouvidos de longe. Tudo terá um novo sentido. Afinal, o mundo não será mais o mesmo, assim como cada um de nós. A melhor experiência universitária eu encontrei aqui. A melhor aula remota com professores ao vivo eu encontrei aqui. E os melhores mentores eu encontrei aqui. E as melhores oportunidades eu encontrei aqui. E sabe por que a Unifil é melhor? É a melhor porque é melhor pra você. Unifil, você já decidiu. E você perdeu algum de nossos programas? Não tem problema não, assista de onde você estiver através do nosso canal no YouTube, o TV Londrina, o TV mais perto de você. Estamos de volta com o programa Direito Unifil aqui na UTV e nós estamos tratando das questões tributárias, dessa possível reforma tributária, dos projetos que tem no Congresso sobre as questões tributárias. Quem está aqui esclarecendo as nossas dúvidas é o professor Sérgio Neme. Professor Sérgio, no final, tive que te interromper para a gente... Sempre tem que interromper, não tem jeito, viu? No primeiro bloco você estava falando das diferenças, né? Do projeto que a gente falou no primeiro programa. Sim. Com esse projeto, o primeiro programa a gente falou do 110/2019 e agora a gente está falando do 45/2019. E qual que são as diferenças? Porque, igual você falou, uma delas é que esse projeto trata de menos tributos. Isso. Mas os dois tratam do ICMS, que é a grande questão, né? Mas quais são as outras diferenças que tem entre o projeto e o outro? Esse projeto, ele dá um pouco mais de... Visando a facilidade da aprovação política, ele dá um pouco mais de liberdade aos estados e municípios, esse projeto do CCIF, né, do CECIF, de permitir que os estados, além desse tributo único que vai existir, eles criem adicionais estaduais. Para que aí cada estado tenha um certo poder de... Para poder chegar a esse coeficiente que esse você denominador. Cada um... Cada de poder fazer um pouco, né? De não tirar 100%. Isso tem um lado bom e um ruim. O lado bom facilita a aprovação. O lado ruim, o risco de daqui 10, 15 anos estarmos discutindo o problema dos adicionais estaduais. Entendi. Tá muito Esse alto, é um risco de eles já começarem a deturpar o sistema por meio desses adicionais. E fazer essa concorrência que você está falando que hoje voltar a fazer isso. Essa sugestão, esse modelo, ele segue um pouco o modelo americano. O americano, para alguns tributos, ele tem um tributo federal único, que cada estado pode criar adicionais. O Brasil já teve esse modelo antes de 88 e a Constituição de 88 aboliu esse modelo. Mas é claro, a gente compreende que essa semi-liberdade aí aos estados serve também para conseguir angariar apoio, né? Então ele tem esse mérito. Uma outra diferença é na transição. Ele tem um início um pouco mais rígido, né, do que o outro. Ele já implementa num tempo mais curto. O outro tinha 5 anos, você falou? 5 anos. Esse, em 2 anos ele já vai estar, digamos, funcionando de forma plena. Porém, ele vai ter uma regra de transição, né, da divisão dos recursos que dar-se em 50 anos. Nossa. 50 anos. É uma coisa assim... durante 50 anos a gente vai readequando. Ele vai deixar uma válvula para que ano a ano se faça ajustes. Esses prejuízos, esses problemas. Exatamente. Que ele se faça ajustes, né? Para eles não perderem tanto. Entendi. O que, digamos assim, é mais um indicativo que facilita a sua aprovação, né? Assim... Você acha que esse projeto, então, ele tem mais possibilidade de ser aprovado do que o outro? Sim. Ou você acha que eles vão acabar, igual você comentou no programa anterior, sentando, pegar esses dois projetos, ver o que tem de melhor em cada um e tentar, porque são 2 projetos de emenda à Constituição e provavelmente o que for aprovado primeiro vai desmerecer o outro vai ficar praticamente morto. Perdeu o objeto, né? Se a gente colocasse os dois, assim, numa questão política de aprovação, me parece que esse 45 de 2019, que é do CECIF, ele tem mais chance de ser aprovado. Apesar dele estar mais atrasado na tramitação. Né? Que você falou no outro. O outro já está mais adiantado, né? Passou já pela Câmara. Mas
os dois sofrem muita resistência no Senado. Entendi. Então o caminho, talvez, na seara política a ser construído para aprovação, será efetivamente a unificação de ambos em um texto único, né? E um texto único, e aí sim suar a camisa ali no Senado para conseguir angariar os votos necessários para sua aprovação. Hoje até quando as empresas de rating, né, de cálculo de risco, elas apontam, você observa que elas falam disso. Os relatórios que elas fazem sobre reforma tributária é de que hoje o cenário mais provável é uma reforma que seja uma mistura dos dois. Esse é o cenário mais provável. Né? Mas aí, se passaria... como é que foi? A Câmara teria que votar novamente um outro projeto de emenda que englobaria os dois para depois levar para o Senado? O que o pessoal está comentando ali em Brasília muito sobre isso é o seguinte: como o do Raul já está no Senado, se alterar no Senado tem que voltar para a Câmara. Então a ideia é talvez pegar ele como o barco, como projeto, né, para a gente usar ele como estrutura, fazer as alterações, aprovar no Senado e aí trazer para a Câmara. Já aprovou, ficaria mais fácil aprovar na Câmara. Sim, porque daí algumas coisas que forem consensuais não precisam de uma segunda votação na Câmara. Por quê? Porque já foi aprovado e o Senado manteve. O que precisa voltar daí, para o que precisaria voltar para a Câmara, seria aquilo que mudou. Pelo que você falou, faz todo sentido, porque se a dificuldade maior é no Senado, conseguindo mexer e tendo a aprovação do Senado, volta para a Câmara, talvez com a negociação fica mais fácil. Fica bem mais fácil. E se for por um acordo de lideranças, que é o que está tentando se construir em Brasília hoje, é aquela história, as bancadas votam em conjunto. Então, um partido fechou questão, aí todos os parlamentares dele vão lá simbolicamente votar no plenário. Então, fala, olha, meu partido fechou questão em aprovar. Então, vai lá e fala, ó, eu voto. Todo mundo vota igual. Entendi. E talvez esses dois projetos não tenham tanta dificuldade, porque, igual você falou, são dois projetos encabeçados pelo Congresso. É né? Isso, exatamente. Um pela Câmara, os dois pela Câmara, né? Eles passaram pela Câmara, os dois, né? Mas a gente observa que hoje, quem apadrinhou o projeto do Raul é o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e na Câmara a gente observa que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ele tem uma afeição maior pelo do Cecife. Entendi. Então hoje a gente tem dois padrinhos. Precisava os dois chegarem num consenso. Exatamente. Porque os dois estão querendo também um capital político e dizer, eu aprovei a reforma tributária, né? Porém, é compreensível, isso faz parte do jogo político. Ô, Sérgio, mas a gente que precisa ganhar, né? E no caso, vocês que atuam e advogam, você falou, isso para vocês vai ser uma maravilha, né? Porque vai unificar porque a advocacia, como você falou, é estadual, né? A nível... Hoje é complicado porque você tem que analisar cada estado. Então, isso, realmente, se a gente for parar para pensar, se a gente chegar num denominador comum, todo mundo tende a ganhar. Sim. Né? Em termos de facilidade do sistema, seria um ganho indiscutível. É claro que dentro da advocacia tributária também tem o outro lado. A grande litigiosidade também é sinônimo de trabalho, né? Ela diminui a litigiosidade. Mas, naturalmente, o que a gente observa... também, porque menos processo, menos custos, né? Mas, exatamente, o que a gente observa é que, efetivamente, teria uma diminuição dessa litigiosidade, até por unificar regras. Por exemplo, o Simples Nacional é muito baixo o índice de litigiosidade das empresas do Simples. Poucas questões na justiça, a gente tem. Poucas questões, por quê? Porque é um sistema único, é um sistema não tão simples assim, a gente precisa ser honesto, ele é voltado para as micro e pequenas empresas, né? Então ali a maioria das empresas ali pequenas e médias estão nesse sistema, mas por ele ser unificado, ele não tem tanto esses conflitos, né? Entendi. Então isso seria também uma vantagem que essas reformas trariam, né? Sérgio, vamos terminar esse programa. Vamos passar. Já deu o nosso tempo. Deu o nosso tempo. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço. No próximo programa a gente vai falar do projeto de lei aí do governo em relação à questão tributária, né? Então continue nos assistindo. Obrigado pela sua audiência. Lembre sempre, se você quer fazer uma pós-graduação em Direito, venha para a Unifil. Direito do trabalho, direito penal, direito civil, direito previdenciário, imobiliário, notarial, perícias, várias áreas que você pode escolher com melhor preço e qualidade excepcional. Então continue nos assistindo. Até o próximo programa. Nós vamos falar do projeto de lei do governo sobre a questão tributária. Um abraço, até mais.
O TV mais perto de você.